vai, se não vai dar aquele problema. Deu certo. Que bom. Então, gente, boa tarde a quem está assistindo a aula depois. Hoje a gente vai falar sobre o romance Mayombe, do Pepetela. Então, dando continuidade à temática das literaturas africanas de língua portuguesa, especificamente sobre Angola, né? Vamos então passar o dia falando sobre esse romance. O Mayombe, então, ele foi publicado em 1980, mas ele foi escrito nos anos 70, entre 70 e 71, pelo Pepe Tela. A gente comentou algumas coisas dele bem brevemente na aula anterior, mas o Pepe Tela, ele participou das guerrilhas, né, em Angola, pela libertação de Angola. E esse romance, ele trata basicamente desse momento da guerra pela libertação de Angola, né? A gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso daqui a pouco. O Pepetela, o nome verdadeiro dele é Arthur Carlos Maurício Pestana, e Pepetela é o nome que foi dado para ele durante a guerrilha, e é um nome que em Umbundo ele quer dizer pestana. Então é meio que uma tradução. E ele nasce em Benguela, então ele é branco, né? Acho que isso é bom a gente ressaltar desde o começo, assim, ele é um escritor branco. Ele nasce em Benguela, né, que é uma das maiores cidades de Angola, né, menor que Luanda, mas uma das maiores. E ele vai estudar em Lisboa, né? Ele faz o ensino básico em Angola e depois ele vai estudar em Lisboa e ele começa já a ter conexões políticas por lá e tal, né? E no período do governo do Salazar, ele é exilado. E ele vai para Paris. E lá em Paris, né, ele se filia ao MPLA, e ele começa a ter interesse, assim, pela independência de Angola, ele começa a se interessar por essa luta e tal. E o primeiro país da África, assim, que tem uma independência, uma luta pela independência, é a Argélia. E ela serviu de exemplo, assim, foi um país que serviu de exemplo para muitos outros países africanos, né, para organizarem a sua independência. E eles incentivavam muitos países a irem para a Argélia, estudar lá, para começar a organizar suas lutas pela independência nos seus respectivos países. E o Pepetela é uma das pessoas que vai para a Argélia, ele estuda sociologia quando ele está lá. Então depois ele volta para Angola como guerrilheiro para lutar, né, pela libertação, pelo MPLA. E ele luta então de 69 a 74, lembrando que a guerra ela começa em 61, né? É, e nesse período ele tá junto de outros escritores, outros intelectuais, criando uma organização pelos estudos angolanos, em contraposição aos estudos que eram dados em Angola antes, mas voltados para uma perspectiva colonialista. Então, eles começam a criar um grupo cultural anticolonial, tudo mais. O Pepetela fica muito ativo nisso, depois ele passa a dar aula na Universidade de Angola, enfim. E aí, nesse período todo, ele vai publicando seus livros. E ele tem diversos livros publicados, traduzidos em diversas línguas, e aqui tem alguns, né, que eu coloquei, As Aventuras de Ngunga, Mayombe, O Cão e os Caluandas, A Geração da Utopia, que é um livro bastante importante, porque foi por causa desse livro que ele ganhou o prêmio Camões, e é um destaque muito importante, né, para um escritor africano que traz uma visibilidade muito grande, e talvez esse seja um dos motivos para a gente ler hoje o Pepetela, né. Enfim, ele passou então a ser um escritor bastante renomado, né. Ele também, esqueci de comentar, depois que Angola é independente, ele faz parte do Ministério da Cultura e da Educação em Angola, então ele continua ativo politicamente.
depois passa da aula, né? Bom, a gente poderia dizer que a literatura do Pepe Tela, de acordo com a Inocência Mata, né, que ela é uma ensaísta de São Tomé e Príncipe, ela tem vários estudos sobre as literaturas africanas, coloniais, pós-coloniais, enfim, e ela diz que a literatura do Pepe Tela, ela desconstrói, né, um discurso nacionalista, e ela define a escrita dele como uma escrita de tensões dialéticas entre o vivido e o vivenciado, justamente porque o que ele faz, né, na maioria dos livros dele, é desconstruir o discurso nacionalista, né, um discurso que está se construindo em Angola, né, nesse período de independência, e ele vai articulando as questões que estão acontecendo, as questões do passado e do presente, ele vai articulando essas questões juntamente da ficção. E aí com isso, ele cria uma literatura que ela traz diversas perspectivas. Eu acho que o Mayombe é um livro exemplo nisso, ou seja, é um livro que traz perspectivas de diversas pessoas que vêm de diversos lugares diferentes de Angola, passando por um mesmo processo, e a gente consegue enxergar essa luta pela libertação de Angola, que é um momento histórico de diversas perspectivas. E o Pepe Tela, ele faz isso com outros livros dele também. Bom, vamos passar para o livro, então. Alguma dúvida sobre o Pepe Tela? Se vocês quiserem falar alguma coisa que eu não comentei, falar sobre algum livro, fiquem à vontade. Então, vamos falar sobre o Mayombe. O Mayombe, então, né, esse nome, a gente vai desenvolver isso um pouco mais, mas basicamente se trata de um espaço que é uma floresta que fica na fronteira de Angola com o Congo, né, que é todo esse território aqui. Então, o livro se passa nessa região onde tem uma base, a gente comentou isso na outra aula, né, tem uma base militar do MPLA aqui, na região de Cabinda, e essa cidade aqui, que é Lubomo, é a cidade que é a Dolisie, eu nunca sei pronunciar o nome da cidade, mas enfim, essa cidade aqui que mudou de nome, que fica então no meio do que é o Mayombe, né, que aparece no livro. Só para localizar mais no mapa, né? Então aqui está Angola, então bem no norte de Angola, nesse território que não faz parte assim dessa parte maior, é uma parte deslocada, né? Não está conectado com o resto do país, entre a República Democrática do Congo e o Congo. Bom, esse livro, então, a gente vai comentar ainda mais um pouco sobre a história em si, mas é um livro que, ao longo de uma história linear, ela tem intervenções, né, polifônicas de outros personagens que não o narrador onisciente. Depois a gente vai desenvolver isso mais. Mas essas intervenções são feitas pelos guerrilheiros, que são as personagens do romance. Então é bastante interessante, porque é por aí também, esse é um dos caminhos em que a gente vê, né, com essas personagens tomando voz, não só sendo descritas por uma mediação do narrador, a gente consegue perceber essas diversas perspectivas que existem dentro do livro, né? Então aqui são os personagens que mais aparecem, ou os principais, né? Tem alguns outros mais secundários que eu nem coloquei, mas enfim, a gente poderia dizer que esses três personagens, o Sem Medo, o Comissário e a Ondina, são os personagens que são mais relevantes, assim, não é meio ruim usar relevantes, mas enfim, os personagens que guiam mais a narrativa, eles guiam mais essa narrativa maior, né? Tanto que o Sem Medo, por exemplo, ele não tem nenhum desses momentos de intervenção na narração, não tem nenhum momento em que a narrativa que está acontecendo para e tem um momento que chega eu, narrador, sou Sem Medo. Não tem isso. E no caso do comissário é só no final também. Então são personagens que esse narrador onisciente acompanha mais, né?
A Undina também não tem nenhuma intervenção, mas ela também tem um momento específico dela em que ela aparece mais e ela tem uma importância para a narrativa. E esses outros personagens que estão nessa coluna, todos eles intervêm em algum momento da narração e falam sobre si, trazem um pouco da perspectiva daquela situação que está acontecendo naquele momento. É mais ou menos assim que funciona. A gente tem uma história sendo contada e tem esse corte, né? Então eu vou começar falando sobre esses personagens e depois eu volto para cá, tá bom? Vou falar um pouco rapidão assim sobre esses guerrilheiros, que eles todos têm uma importância para essa reflexão maior, né, sobre todo esse processo de independência de Angola, né? Cada um deles traz uma questão diferente. O Teoria, que ele é professor e tal, né? Ele é um personagem que a gente poderia dizer que ele é mestiço, mulato, enfim. E uma das questões, ele é o primeiro personagem que intervém na narrativa. E ele traz essa questão que ela tá no livro o tempo inteiro, eu acho que a Dada vai comentar isso mais depois, que é a questão do tribalismo, né? E ele é uma personagem que, durante a guerra, durante a guerrilha, né, ele precisa se mostrar, ele tem um dilema, assim, de que ele precisa se mostrar ativo, ele precisa o tempo todo mostrar que ele não tem medo, porque senão as pessoas vão julgar ele por causa da cor dele, né, e uma das coisas que ele fala logo no começo é: num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim e significa sim para quem espera ouvir não. Então ele representaria esse lugar que é um pouco indefinido e que traz preconceito, seja de qual lado for, né? É assim que ele se vê, ele precisa tentar ultrapassar isso para conseguir se encaixar naquele meio. Outro personagem é o Mundo Novo. Ele é novo, ele é mais novo e ele tem os pensamentos marxistas assim muito aflorados, e ele trata isso de uma forma bastante dogmática, ao pé da letra em muitos momentos, e acho que essa passagem aqui transcreve bem assim qual é esse pensamento dele, né? Que ele disse: por que vim lutar? Porque sou desinteressado. Os operários e os camponeses são desinteressados, são a vanguarda do povo, vanguarda pura, que não transporta com ela o pecado original da burguesia de que os intelectuais só muito dificilmente se podem libertar. Eu libertei-me, graças ao marxismo. Então é bem por aí que ele vai. O chefe de operações, por outro lado, ele é uma pessoa, bastante pragmática, né? E ele acredita que a ação é muito mais importante que o discurso. E por conta disso ele acaba se desentendendo com algumas pessoas, né? Com o próprio Sem Medo e com o comissário em alguns momentos e tal. E aqui tem esse momento, né? Hoje, Sem Medo ganhou o apoio dos guerrilheiros da base do Gidolizier. Não se fala de outra coisa, só se fala do comandante. Esqueceram que ele é Kikongo, só veem que ele é um grande comandante. Se todos assim pensam, sobretudo o chefe do depósito, que já é o mais velho, talvez seja verdade. Começa a pensar que fomos injustos para ele. É um intelectual. O povo só o compreende quando ele se explica pela ação. Então isso vai por esse lado, né, de que ele pensa que a ação é mais importante que o discurso, e esse é o momento em que ele percebe que ele é injusto com o Sem Medo, né, já é mais pro final do romance. O Milagre, por outro lado, a gente poderia dizer que ele é um personagem bastante radical, assim, com esses ideais tribalistas, né? Ele diz o seguinte: eu sofri o colonialismo na carne. Eu já tô indo direto porque essas partes são todas de intervenção dessas personagens, então fica bastante claro, assim, como elas são, o pensamento delas, o jeito que elas agem em outros momentos da narrativa. O meu pai foi morto pelos Tugas. Tugas são os portugueses, né? Esse termo aparece bastante. É um termo pejorativo de chamar os colonizadores, né? Os portugueses. Como posso suportar ver pessoas que não sofreram agora mandarem em nós
até parece que sabem do que precisamos, é contra essa injustiça que temos de lutar, que sejam os verdadeiros filhos do povo, os genuínos a tomarem as coisas em mãos. E aí outra personagem, que é o Moatianwa, ele é uma personagem que nesse contexto todo do tribalismo ele se vê marginalizado, ele se vê destribalizado, digamos. E eu acho que a intervenção dele é uma das passagens que eu mais gosto, que eu acho mais bonitas, porque ele fala que ele já foi para vários lugares do mundo, e o lugar em que ele sempre se encontra, né, se encontra como pessoa, é a praia, é o lugar da margem. E é muito interessante como ele trabalha com essa ideia de ser marginalizado, pensando na margem do mar, né? É bem bonito essa parte. Então ele fala: Eu, Moatianwa, nome de rei, eu que escolhi a minha rota no meio dos caminhos do mundo, eu, ladrão, marinheiro, contrabandista, guerrilheiro, sempre à margem de tudo, mas não é a praia uma margem? Eu não preciso de me apoiar numa tribo para sentir a minha força. E o Lutamos, que ele é uma personagem que sofre assim bastante por causa do tribalismo, justamente por ser Cabinda, que é a região em que eles estão, e é uma região que é muito estigmatizada, porque eles pensam que os Cabindas são traidores, né? As pessoas que estão muito envoltas por essa questão tribal. As personagens que não estão tão apegadas a isso, elas não acreditam tanto nisso, né? De que ele seja um traidor só por ele ser Cabinda. E ele fala: Amanhã no ataque, quantos naturais de Cabinda haverá? Eu mesmo. No meio de 50. Como convencer os guerrilheiros de outras regiões que o meu povo não é só feito de traidores? Como os convencer de que eu próprio não sou traidor? Basicamente isso, né? Aí vamos falar um pouco então desses outros 3 personagens. Eu vou tentar não me alongar agora, porque acho que eles vão aparecer nos outros trechos, nas outras questões, porque eles realmente estão no centro da narrativa. Mas, enfim, o Sem Medo, ele é o comandante da base, da guerrilha, né? Então ele é o superior que está ali comandando todo mundo. E a gente poderia dizer que ele é o herói dessa história, em algum sentido, ou ele se vê, ele é cobrado o tempo todo para ser um herói, né? E ele se cobra um pouco nesse sentido, né? Tanto que tem uma passagem que é bem interessante, inclusive, que ele diz que ele não consegue imaginar uma Angola liberta, ele não consegue imaginar uma Angola independente, porque o papel dele é estar na guerrilha, e sempre vai ser esse papel. Então, se um dia Angola for independente, ele provavelmente iria embora de Angola e iria ajudar a libertar outros países. Ele vê a vida dele como uma doação pela liberdade da África, basicamente, né? Vai um pouco por esse sentido. E ele é um intelectual, ele chegou aí para a Europa estudar, tal. Isso também põe ele muitas vezes em questão, né? Porque ele, sei lá, não veio de um lugar pobre e tal, não sofreu, então ele sempre fica pensando: nossa, será que eu tô sendo marxista mesmo? Será que eu tô fazendo jus à minha posição? Ele se pega nessas questões o tempo todo, ele se cobra muito nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele é uma figura muito importante que traz ensinamentos para os outros guerrilheiros, principalmente, né, para o comissário, para o João, que é muito mais novo que ele, então ele se vê nesse papel de educar, de ajudar, né, tal. E a gente poderia dizer que ele de certa forma, ele está muito ligado à imagem do Ogum, né, que é a imagem do orixá guerreiro e tal, que tá lá, o Prometeu também, ele tá muito ligado a esse herói que é o herói da guerra e que ele tá ali pela guerra e tal. Ele se vê ali pela guerra. O João, ele então é uma pessoa mais nova, ele é uma pessoa ainda um pouco inexperiente em algumas coisas, não só na própria guerrilha, mas ele se mostra bastante determinado a mudar e tal. A gente poderia dizer que ao longo do romance existe uma formação do comissário como personagem, como homem, assim, né? Ele vai se
vai amadurecendo, tal, depois no final isso se dá mesmo. E a Undina, que é a noiva do comissário, né? E que, bom, eles estão juntos e ao longo do romance eles acabam se separando. Bom, digamos que por eles não estarem no mesmo momento da vida, com os mesmos interesses, as mesmas questões. E aí rola uma coisa que a Dada vai contar depois, com, com a Undina. E, enfim, ela trai o João. Isso gera um conflito entre eles. Ela acaba tendo que deixar ele e tal. Mas ela também se envolve com o Sem Medo. E ela se envolve de uma forma completamente diferente com o Sem Medo. Então a gente poderia pensar essa personagem que ela é mais madura que o João, por um lado. E por outro, ela se mostra como alguém com quem o Sem Medo ele consegue se abrir, né? Um outro nome que dariam para o Sem Medo, que eu acho que é interessante falar também, é o nome de Esfinge. E eu acho que é interessante pensar ele como Esfinge também, que é essa figura que não se abre, se mostra durona o tempo todo e é difícil de interpretar, né? Nesse sentido, a Esfinge, ela é enigmática, né? E com a Ondina ele se mostra um pouco mais aberto, mas ele sempre volta a ser o Sem Medo de sempre, reafirmar as questões dele da guerrilha como prioridade e tudo mais. Então existe um conflito entre essas três personagens nesse sentido, mas ao mesmo tempo que existe esse conflito, elas são muito unidas e conectadas, assim, e elas passam por uma transformação juntas. Eu acho que o potencial da Ondina, que ela é uma mulher sexualmente independente, a gente pode dizer, porque ela vai e transa com outro cara porque ela quer, e é isso, né, basicamente. E ela tem esse motor, justamente por ser uma figura independente, livre, nesse sentido, de mudança dessas personagens, né, que traz questões que fazem eles refletirem e tudo mais. É isso. Eu não sei se eu leio esses trechos, não sei se dá tempo, os trechos que eu trouxe. Vou só resumir basicamente o que acontece aqui. Tem um momento que o Sem Medo e o comissário eles discutem e o comissário fala, já estão começando a achar que a gente está tendo algum conflito, uma briga, né, que são as macas, que a gente já está tendo conflitos e tal. E aí o Sem Medo ele começa a fazer uma crítica de que o comissário ele achava que ele tinha que fazer as críticas dele reservadamente, num lugar particular, sem as pessoas verem as críticas que ele tem aos outros guerrilheiros. E o Sem Medo acha que não, que tudo tem que ser público, que todas as pessoas têm que ficar sabendo de tudo. E ele começa a comparar a situação do partido com uma situação de uma igreja, né? Ele diz que, inclusive, tem essa questão da igreja para o Sem Medo, que ela aparece em vários momentos. E aí ele diz aqui que o partido seria uma espécie de capela, e aí tem uma discussão dele com o comissário, que o comissário acha que não é assim que funciona. Enfim, o Sem Medo ele também aparece como uma personagem que questiona muitas questões do partido, esse marxismo levado ao pé da letra e tudo mais que algumas personagens têm. E aqui é um outro trecho que eu trouxe, que fala um pouco sobre esse papel da mulher, né? É o Sem Medo, mais uma vez, o comissário. Tem vários momentos de conversa e reflexão entre eles. E eles estão discutindo essa questão do papel da mulher. E os dois, né? Nesse momento, eles já tiveram conexões com a Undina e tal. E, basicamente, eles começam a falar, né? O Sem Medo vai muito para um lado de que ele acredita que mesmo numa sociedade patriarcal, quando uma mulher ela é forte, ela é independente, ela não se submete de jeito nenhum e pode ser tratada de igual para igual. E o comissário ele já é mais vai para um outro lado e ele diz que a questão da igualdade entre homens e mulheres ela provavelmente seria a última, né? Essa problemática, né? De que
nas sociedades patriarcais o homem e a mulher não são tratados como iguais e que mesmo no socialismo isso demoraria muito para acontecer. Essa seria a última superestrutura a ser rompida. E aí depois o Sem Medo conversa sobre isso com a Undina também, e aí ele vai para esse lado de que ele quer ser uma pessoa bastante liberta, assim, nos relacionamentos dele, e a Undina concorda com ele. Então tem muito essa questão da liberdade sexual. É isso. Vamos passar para o enredo, então. Eu vou comentar brevemente, assim, cada capítulo, para a gente entender a historinha, o que acontece, né, no livro. Então, Mayombe é o nome, né, dessa floresta, desse espaço em que esse grupo de guerrilheiros estabelece a sua base, em que eles vão fazer as operações e travar as batalhas contra os Tugas, né, contra os Portugas. E bom, vamos passar de capítulo para capítulo, né? O primeiro capítulo chama A Missão, e é o capítulo em que a gente vê essa primeira operação que eles colocam, em que eles atuam, né? Que é uma intervenção, eles querem libertar os trabalhadores de uma madeireira. Enfim, eles conseguem, né? Eles têm uma batalha, tal, eles têm êxito e tudo mais. Eles libertam os trabalhadores, mas para além dessa questão de tipo libertá-los, né, dessa exploração dos portugueses, dos colonialistas, enfim, existe também um empenho muito grande de politizar essas pessoas, né, esses trabalhadores essa população local e tal que estava sendo explorada. Então, basicamente é quase que uma educação ideológica mesmo que alguns veem que é necessário fazer para não simplesmente ficar uma coisa meio gratuita, tipo, dos trabalhadores não entenderem a troco de que está acontecendo e não caírem na conversa dessa propaganda inimiga dos portugueses, que, enfim, para eles não terem a moral e a imagem deles deslegitimada, né? Como queriam os portugueses, que os viam como bandidos e tudo mais. Então, existe esse empenho de educar politicamente essa população. E, enfim, ao longo de toda a narrativa, na verdade, a gente vai ver que existem muitas discordâncias, né, nesse grupo internamente. Então, é um grupo muito diverso, assim, tanto na questão das origens, né, das raízes de cada um, essa questão do tribalismo, de que, enfim, cada um tem uma história, cada um vem de um lugar, uns de Cabinda, outros são Kigundos, outros Kimbundos. Opa, eu errei os nomes, gente. Mas, enfim, tem toda essa questão, né, das diferenças de tribos e da onde eles vieram. E isso também se mistura a opiniões discrepantes. Então, por exemplo, nessa questão de politizar, né, a população local. Tem uns que não acham que isso é tão necessário, tem outros que acham que é imprescindível. E nesse sentido também tem uma coisa que acontece, né, que é bastante marcante nesse primeiro capítulo, que é que depois dessa missão concluída, né, depois de já terem conversado com os locais sobre essas questões mais políticas, descobre-se que um guerrilheiro roubou o dinheiro de um trabalhador. E, enfim, daí tem um embate, assim, nesse grupo, que já está distante, né, desse local em que eles fizeram essa operação, e alguns guerrilheiros acham que é muito importante devolver esse dinheiro, punir o ladrão e voltar atrás para devolver o dinheiro que foi roubado, porque senão poderia ficar com uma impressão, de novo, que eles seriam bandidos e não entender realmente que essa luta também diz respeito a eles, né? Então, esse trecho que eu trouxe aqui nessa hora, né, que o comissário vai discutir com o Sem Medo em relação a isso. Camarada comandante, vamos pensar no dinheiro do trabalhador? Como fazer para o devolver? Deixa lá disso, disse Sem Medo.
Não, deixo não, é importante. Tratamos bem os trabalhadores. Há muito tempo que não tínhamos um contato tão importante com o povo do interior. As consequências podem ser muito positivas, mas houve uma sombra. Um trabalhador foi roubado e soube-o. Os outros também souberam. O que é que o povo vai dizer? Os do MPLA trataram bem os trabalhadores, é verdade, mas foi só para os mobilizar. Logo que puderam, roubaram o que de valor levavam. Que interessa fazer ações assim se ficamos sujos? Então, aqui tem esse ponto de vista que tá muito ligado e muito preocupado com a opinião dessa população, que, no final das contas, essa luta que está sendo construída aqui também diz respeito a essa população, né? Então, para o comissário aqui é muito importante que isso seja feito, não importa os riscos, né? Porque nesse momento também tem essa controvérsia de que é muito arriscado agora voltar, eles podem sofrer um ataque e tudo mais, mas o comissário bate o pé, ele insiste, então ele volta com mais 2 outros guerrilheiros que aceitam acompanhar ele. E ao chegar lá, na verdade, eles encontram um trabalhador, mas ele cede o dinheiro em favor do MPLA, ele fala que, enfim, tá tudo bem, eles levarem dinheiro, ele sabe que eles precisam e tudo mais. Então foi meio que à toa, mas enfim, o comissário volta com a consciência dele limpa e tudo mais. E, enfim, fica essa lição, né, de é preciso ou não fazer sempre o que é justo e assumir todos esses riscos e tudo mais. Sobre essas discrepâncias, eu acho que isso fica também muito. É muito notável toda essa diversidade de opiniões que os guerrilheiros têm ao longo de todo o livro, e o que é muito interessante, e também que eu acho que a gente vai ver um pouco melhor quando a gente fala do narrador, é que existe uma distribuição de vozes muito, muito interessante nesse sentido, porque apesar de que eles têm muitos embates, assim, muitas opiniões contrárias, também é muito simples para eles se expressarem sobre isso. Então, existe um meio que se forma ali em que eles podem colocar as suas discordâncias, ainda que isso gere alguns embates, enfim, umas trocas de faíscas aí, existe uma certa comunicação democrática mesmo nesse sentido, porque o Sem Medo é o que lidera eles, né, o que organiza e direciona esse grupo, mas ao mesmo tempo ele está disposto, né, a ouvir, tanto nessa outra passagem que a Sofia mostrou, né, de que ele achava que era preciso trazer todas as opiniões a públicos e não fazer as críticas reservadamente, né? E acho que isso diz muito sobre esse meio que tenta se construir de uma coisa bastante democrática mesmo, de expressar, ainda que isso possa gerar discordância, sabe? Passa o slide para mim, Sophie. Então, no capítulo 2, chama A Base, e é o momento em que os guerrilheiros realmente estabelecem, né, a base deles no Mayombe. É um momento também que a natureza fica muito destacada, assim, como se ela realmente estivesse ativa nesse processo de abrigar, assim, esses guerrilheiros e ceder espaço para que eles possam ficar. E começa a ter alguns problemas de mantimentos, os suprimentos deles estão muito escassos, e a única fonte de alimentação que eles estão encontrando é um frutinho que tem na floresta, que chama comuna, então um nome bem sugestivo também, e que é capaz de suprir todas as necessidades em termos de nutrientes, assim, mas não alimenta, eles continuam com muita fome, né? Então, o que se faz é o Sem Medo manda um guerrilheiro, no caso o comissário, ir até a cidade do Lisi, não sei como, do Lisi, sei lá. Ele vai até essa cidade para encontrar o André, que acho que é um primo do comandante até, e ele é o responsável por mandar esses suprimentos de volta para a base para ninguém passar fome, né? Só que chegando lá, o André acaba mandando muita pouca coisa. Alimentos que, assim, realmente não vão dar conta de suprir e vão acabar logo, né? E começa, então, a se instaurar uma certa atmosfera de desconfiança, assim, entre o grupo e o André, porque começa a se pensar que o André pode ser um traidor, talvez esteja querendo sabotar, né, a guerrilha e tudo mais. E além disso, nesse capítulo, esse capítulo é o que a gente começa a ver melhor a Undina, né, porque vai aparecer o encontro que o João, o comissário, tem com a Undina.
E a gente vê que, tipo, o relacionamento deles é meio... parece que é meio morno, assim, nenhum parece realmente interessado, não sei, parece que tem alguns problemas que vão se desenrolar um pouco mais ao longo da narrativa. E passando para o capítulo 3, que é onde essa questão da Undina fica mais gritante, o que acontece é que o comissário recebe uma carta da Undina, onde ela confessa que ela traiu ele com o André, e ele fica muito enfurecido, ele quer voltar até a cidade, tirar satisfação, enfim, tentar reconquistar ela. E o comandante diz que não é uma boa hora, que ele não pode sair assim do nada, voltar para a cidade, que é arriscado de novo. E esse capítulo ele se estende muito nesse diálogo, assim, que começa sobre essa questão da relação da Undina com o João, esse diálogo sobre isso entre o Sem Medo e o comissário, mas que acaba se estendendo para muitos assuntos. Eles vão realmente fazer reflexões enormes, assim, sobre muitas coisas, e parece que começa a se criar um laço, sabe? Apesar das discordâncias existirem e tudo mais, a gente começa a entender mais os personagens pessoalmente, as individualidades deles e as crises dele contra a guerrilha e tudo mais. Mas, por fim, o comissário decide ir mesmo assim atrás da Ondina e ao chegar lá, né, eles fazem sexo de um jeito assim muito diferente do que tinha sido antes. Para Undina parecia que a coisa estava muito morna antes, daí agora parece que reviveu uma chama, só que de alguma forma ela não cede, ela continua sem querer o João, ela não quer mais ficar com ele, ela quer sair de Durize, então continua nesse término que machuca o João profundamente. O João pede para o Sem Medo interceder e falar com a Undina. E é nesse momento, né, que o João e a Undina meio que se encontram e conversam mais. Por fim, o Sem Medo acaba entendendo as razões, porque a Undina não queria ficar com o João. Realmente parece que existe um desnível de maturidade na relação deles. A Undina não tá mais tão interessada, realmente. E eles começam a se aproximar, né? E é onde a gente começa a perceber que o Sem Medo consegue se abrir de alguma forma, né, com a Undina, como ele não consegue com outras pessoas. Então, o comissário volta. No final desse terceiro capítulo, na verdade, acontece outra coisa, que o André é mandado para uma prisão em uma outra cidade, acho que chama Brazzaville, não sei. E o Ingratidão, que era o guerrilheiro que foi preso por ter roubado o dinheiro do trabalhador no primeiro capítulo, fugiu da base. E, enfim, o capítulo termina com o Sem Medo e a Undina nessa conversa que se estende até o quarto, né? Agora já adentrando no quarto capítulo, em que essa conversa acaba que termina na cama, né? Eles vão para a cama juntos e depois dessa noite o Sem Medo é acordado às pressas, falando com a notícia de que a base dele está sendo atacada pelos Tugas. Foi um ataque surpresa, ele fica desesperado, volta para a base rapidamente, prepara toda a equipe, todo o grupo manda para cada um para o lado, vai direcionando tudo. E eles percebem, na verdade, que não houve ataque nenhum, que foi um grande engano tudo, e que o que aconteceu foi que o Teoria estava no rio, avistou uma cobra, né, que é a surucucu, e deu um tiro, chamou por ajuda, e as pessoas entenderam errado, acharam que era um ataque, e, enfim, tem esse desfecho meio cômico, né, meio trágico, mas que no final dá tudo certo, uma resolução tranquila. E o capítulo 5º, né, a Moreira, é quando o grupo de guerrilheiros eles têm a notícia de que um grupo de portugueses estão se instalando numa região, acho que é uma floresta também, não sei, perto dali, o Pau Caído, e eles decidem atacar pela manhã. Então eles vão se aproximando, eles montam o acampamento lá, passam a noite perto do acampamento dos portugueses para atacar pela manhã. E é um momento muito é o grande momento, talvez, do livro, né, que já estamos nos encaminhando para o final. E essa batalha tem êxito também, os do MPLA vencem, os portugueses, só que agora com alguns feridos e 2 baixas. Então, quem morre é o camarada Lutamos e o Sem Medo. E a gente tem essa passagem que eu coloquei aí,
que é um dos últimos pensamentos, assim, que o Sem Medo tem em vida, que ele está diante dessa moreira, né, da qual ele morreu, e ele vai refletir sobre ela. Vou ler aqui para vocês. A moreira gigante à sua frente. O tronco destaca-se do sincretismo da mata, mas se eu percorrer com os olhos o tronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem geral, e é de novo sincretismo. Só o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe. Os gigantes só o são em parte, ao nível do tronco. O resto confunde-se na massa. Tal o homem. As impressões visuais são menos nítidas e a mancha verde predominante faz esbater progressivamente a claridade do tronco da moreira gigante. As manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas no sobressalto, o tronco da moreira ainda se afirma debatendo-se. Tal é a vida. Então, eu acho que aqui fica muito claro essas questões, né, de uma forma metafórica, tudo mais, a Moreira como que representando o grupo mesmo, né, do MPLA, que é essas questões do indivíduo e do coletivo, que atravessa também o livro como um todo. A gente está sempre se deparando com essa questão de dos guerrilheiros tendo que entender como que eles podem ceder, deixar, abrir mão de questões individuais deles, seja o tribalismo, seja, enfim, opiniões divergentes, em nome de construir uma coisa coletiva. Então, tem muito essa coisa de, tipo, como dar valor para questões individuais de cada um e respeitar isso, e, ao mesmo tempo, saber a hora de abrir mão disso para construir uma coisa coletiva, né? Que aqui está nesse sentido da amoreira e da floresta, que o tronco é o que é a de individual, né? Mas logo acima existem as folhas que fazem com que tudo vire essa massa una e essa totalidade orgânica, que a gente pode pensar que é exatamente esse processo da guerrilha, né? De unir pessoas que são de lugares diferentes, que têm suas questões completamente diferentes, mas que de alguma forma tem que lidar com tudo isso em nome de um processo comum em que para elas esse objetivo em comum é inquestionável, que todo mundo está ali para um objetivo em comum, que é essa construção, né, essa liberdade, essa libertação de Angola. Então, também tem esse último trechinho. Os olhos de Sem Medo ficaram abertos, contemplando o tronco já invisível do gigante, que para sempre desaparecera no seu elemento verde. Então, parece que o Sem Medo se torna esse tronco invisível, né, que vai se desaparecendo na mata, assim, e é como se essa individualidade do Sem Medo, que muitas vezes ele reafirma isso, né, apesar dele ter muito essa visão do coletivo, ele sempre leva em conta também a história pessoal dele. Então, é como se isso, né, essa individualidade dele fosse se esvaindo assim na terra, no Mayombe, em nome desse elemento verde que é a massa, que é o todo, que é essa construção de uma coisa total, orgânica e, enfim, coletiva, né? E daí tem o epílogo, que é quem faz é o comissário também, a narração é dele. E é uma reflexão bem curta, na verdade, sobre essas questões, sobre a morte do Sem Medo, uma contemplação do passado e agora do futuro, para onde que ele vai, né? Que agora ele é transferido para um outro lugar, para ocupar o lugar que o Sem Medo teria ocupado, né? Em vida. E o livro se encerra, né? Nessa reflexão que o comissário faz. É isso, gente. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Mas, nossa, foi muito, mas não foi tudo, né? Então, leiam o livro. Isso. Bom, gente, agora vamos falar sobre o narrador, o foco narrativo. Coloquei duas perguntas, que é quem narra, quais são essas vozes que falam dentro da floresta. A primeira pergunta, a gente podia pensar, é uma narrativa em terceira pessoa, né? Então, digamos que, sei lá, é um narrador que veio de fora. Mas o livro, primeiro que ele tem muitos diálogos muito longos, e algumas partes só que são mais descritivas.
Inclusive, o Pepe Tela disse uma vez que ele estava pensando em escrever um roteiro para um filme, ao invés de um romance, mas ele acabou escrevendo um romance. E a pergunta, quem narra? Sendo que essa narrativa ela é entrecortada por outras pessoas que tomam a palavra, né? Pelos personagens. Tem muitas partes que são eu, narrador, sou, e aí vem o nome do personagem e é a voz dele ali. E ali a gente tem acesso à consciência deles, sabe o que eles pensam, e a gente sabe mais profundamente por que eles estão ali também. E isso já dá uma quebra no foco narrativo mais exterior, digamos assim. Além disso, por conta desses diálogos longos, é quase como se o romance tivesse vários narradores. Ou melhor, é como se tivesse uma multiplicidade de vozes e o narrador não fosse propriamente ninguém. No final, o romance dá a entender que o narrador daquela história, que está sendo contada em terceira pessoa, mas de qualquer forma, que o narrador seria o comissário. Essa última parte dá a entender isso, porque por ela ser a última, por ele estar assinado um ano e tal. Tá com um ano e tal, mas acho que a questão principal do foco narrativo, esse termo mais técnico, foco narrativo, é que ele está diretamente ligado com o espaço, com o Mayombe, com essa floresta. O foco narrativo ele está no espaço, digamos assim, e por isso ele vai passando por vários personagens que são como que um mosaico, assim, são personagens bem diferentes, cada um tem uma motivação para estar ali, cada um tem, alguns têm críticas também. É um foco narrativo dentro desse espaço onde circulam ideias. Aliás, na colonização portuguesa, eles impediram, por exemplo, demorou muitos séculos para Angola poder ter imprensa, não podia ter imprensa, as ideias não podiam circular, porque era uma colônia, então existia uma censura e impediam de ideias circularem, e ao contrário, o que acontece ali no Mayombe. Enfim, e aí esse foco narrativo ali onde se discutem, onde tem longos diálogos, os personagens, eles têm voz, todos são uma multiplicidade de vozes ali dentro, incluindo a Undina, né, que é uma mulher enfim, era um personagem um pouco chocante para a época também, até lembrando da Ana Paula Tavares, que escreveu aquele livro que a gente comentou na última aula, né, que era um livro que tinha poemas eróticos. A Undina, por ela ser essa mulher segura da sua própria sexualidade, né, que ela, enfim, ela tem autonomia, assim, ela faz o que ela quer e ela decide por si mesma. Isso também é uma questão que ali era, assim, muito... Era uma questão complicada para épocas, que é até hoje, né? E também até o traidor, o André, né? O cara que vai preso, o cara que estava lá sabotando, ele toma a voz também. Então a gente pode dizer que existe uma espécie de democracia narrativa no romance que projeta uma utopia, projeta um futuro. Digamos que ali tem um projeto do que é a Angola nascente. Esse livro também é sobre o nascimento de uma nação, o nascimento, o renascimento de um país, né, a independência. Então ele projeta para o futuro essa utopia em que todos teriam voz. Então é uma espécie de democracia da narrativa, né? Enfim, você pode mudar, por favor, o slide? Vou agora para o espaço, porque os dois estão muito ligados. Dá para dizer que o foco da narrativa contracena com o espaço, eles se ligam organicamente, porque o foco narrativo ele está no espaço, de certa forma. Interessante dizer que o romance colonial, antes desses romances, já no período da Guerra de Independência, né, desses romances anticoloniais, digamos assim, o romance colonial português, ele privilegiava o espaço. O aspecto principal era o espaço, eles queriam falar sobre o espaço. Os sujeitos eram reificados, eram coisas.
eles não tinham profundidade, os sujeitos africanos, né? E eles faziam parte desse mesmo espaço, eles eram mesclados com a natureza. Inclusive, as mulheres, quando elas eram sexualizadas, elas apareciam como é, perdição, assim, como algo, um pecado, enfim. E o espaço era o mato. O mato, ele tinha duas funções. Uma era a dominação, os portugueses dominando o mato e civilizando aquele lugar. Outra era descrições longas da exuberância daquela floresta, daquele mato indiscriminado. Só que essa descrição da exuberância era para mostrar a grandeza do Império Português. No romance angolano para a independência, mas já anticolonial, como é o caso do Mayombe, como eu coloquei aqui, existe uma contrapartida, porque o foco, em geral, continua sendo no espaço, onde se passa a narrativa, e é principalmente em Luanda, porque era a principal cidade, onde era o centro da guerrilha, é a cidade mais dividida, o espaço colonial é cindido, como diz Fanon, ele é totalmente dividido, não é um pouco dividido, não é assim, você não pode andar em certo lugar, pode acontecer algo, é simplesmente não dá para ir, assim, é totalmente dividido, é uma lógica 100% que exclui através da violência. E Luanda era assim naquele período, e o Mayombe, ele tem um espaço também, de certa forma, como Luanda, que tem um mosaico social, um mosaico de personagens que representam várias regiões, que têm ideias diferentes, só que eles são um mosaico dentro da floresta, né? Essa floresta, como eu disse, ela é onde se passa tudo e ela é descrita de uma maneira também, de certa forma, exuberante, mas ela é uma floresta que aqui, ao contrário dos romanos coloniais, ela é personificada. Ela é quase como um personagem também, ou quase como um narrador, o próprio narrador do romance. A floresta, ela está junto com os guerrilheiros, ou eles estão junto com a floresta, na verdade, né? Eles vivem quase como que em sintonia com a floresta. E é por isso que eles conseguem também vencer os portugueses, né? Afinal, os portugueses, nesse romance, eles não conseguem dominar a natureza, e assim eles perdem a guerra. Enfim, no final tem aquela cena da luta com os portugueses, em que os portugueses perdem, porque eles não conhecem, eles não sabem lidar com aquele espaço. Obviamente que o espaço principal ele dá título ao livro. Mayombe é o nome da floresta, e o espaço mais a narrativa são uma espécie de complexo urbano ali dentro, em que acontece uma integração das vozes narrativas, mas é uma integração precária. Aliás, os portugueses aparecem mais como fantasmas do que como ameaças reais. Eles aparecem no final, mas eles quase não aparecem mais. A guerra já estava ganha àquela altura, praticamente. E talvez a coisa mais interessante do Mayombe, ou uma das coisas mais interessantes, é que o Pepe Tela, ele criou um livro que projeta uma utopia para o futuro, nessa democracia narrativa, nessas várias vozes que podem discutir, e ao mesmo tempo ele coloca os problemas que viriam a ser os problemas de Angola depois da colonização, que são problemas causados pela própria colonização, mas que ficariam depois como fantasmas. Então os portugueses eles são mais sombras do que pessoas nesse livro. E esses problemas são o racismo, o tribalismo, são problemas de regionalismo também. Então existe uma utopia também nessa narrativa que aparece em todo o livro. Bom, só vou, para terminar, então, ler um trecho para finalizar a aula aqui. Por favor, se puder mudar, Sophie. Bom, eu vou ler um trecho, esse trecho acho que é do capítulo 2, se não me engano. O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados, que nele abriram uma clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levadas nessa clareira e as árvores, alegremente, formaram uma abóboda de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto de Lombe.
E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. Assim foi parida pelo Mayombe a base guerrilheira, como se a própria floresta tivesse voltado contra os portugueses também junto com as pessoas que estavam lutando pela independência, né? Assim como depois na figura do Sem Medo, do comandante, ele se funde com o espaço, né? E aí que o romance acaba. Aqui, desde o nascimento dessa base de guerrilha, já tem essa outra relação, como se o próprio espaço estivesse em consonância com a luta dos guerrilheiros. Bom, era isso, consegui fazer rápido. Terminamos a aula no horário. Primeira vez, hein? Não sei se deu para entender, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão. Quiserem falar alguma coisa, não sei se vocês já leram. Eu já li o Mayombe, né? Mas assim ele explicado é bem melhor entendido do que mesmo a gente lendo. Eu li também uma vez só, né? Então. Eu acho que o contexto, né, ajuda bastante, porque tem muitas questões que quando a gente cai de paraquedas, né, e vai ler, ficam um pouco confusas, né? Essa questão do tribalismo mesmo, entender um pouco mais a história, acho que ajuda. Ah, sim, com certeza. E também é um livro que, se você quer algumas coisas, quer entender mais, você tem que pesquisar, né? Senão você não consegue entender direito. Até tem um glossário, né, no final, que, com algumas palavras que tem que ficar voltando, né, pra até se acostumar, mas algumas que aparecem sempre, né, tipo maca, tuga, né, essas a gente acaba pegando. Mas é bem legal. O Mayombe eu achei bem interessante. A história, assim, apesar de falar de uma guerrilha, mas é uma história gostosa de ler, né? Verdade. É bem legal. Nossa, terminou rápido hoje, né? Hoje a gente foi. Nem eu tô acreditando. Geralmente a gente tenta assim uns contextos, uns elaborações e vai e vem. Hoje vocês saem, escorregaram aí no sabão, chegou no final, rápido. Acho que a aula anterior ajudou, né, que a gente passou uma aula inteira só falando. A gente falou sobre Gente, para quem chegou depois do comecinho da aula, a gente comentou que a gente fez um formulário com algumas perguntas sobre o que vocês estão achando, tal, das nossas aulas, o modelo, tal, aí vocês puderem responder lá, é anônimo. E a gente vai estar nos grupos também e já está no site. No site do cursinho, né? Isso. Ah, tá joia, então. Para mim tá sendo ótimo, assim.